hoje eu vim falar sobre o meu segundo período. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço psicologia na UF e que nesse segundo período eu passei por uma transferência interna, porque eu vim para um polo mais próximo. Antes de eu descobrir que eu tinha passado, eu já tinha desistido de ir, porque eu já tinha me adaptado ali à turma, mesmo sendo ensino remoto, eu já tava bem ali, entendeu? Mas, numa quinta-noite, assim, a aula começava na segunda, aí numa quinta-noite, umas 9 horas, eu descobri que eu passei. Aí foi uma correria pra mim, pra fazer a inscrição, entrar em contato com a coordenação pelo e-mail, mas acabou dando certo, só que por ser essa correria eu acabei pegando só 6 matérias, e assim, lá em campus eu tinha 7, aí aqui eles têm 8 em todo o período. Eu consegui a equivalência de todas, eu acho, só que a ordem é diferente. Então, no primeiro período eu consegui de 4, aí eu peguei 4, que foi genética, estatística, psicologia, ciência e profissão e seminário de integração. E essas duas últimas aulas foram integradas, então acabou sendo 3 matérias no primeiro período. Aí do segundo eu peguei estágio supervisionado básico 1, porque foi a única do segundo que abriu, porque assim, eu entrei no SISU de 2020.2, então eu tô no segundo período. Só que em Volta Redonda não abriu vaga, né, no meio do ano. Não tem abrido, assim, durante a pandemia, eu acho. Então não tem uma turma de segundo período. Aí, por isso que eu vou acabar atrasando um período. Eu ia me formar, provavelmente, no meio de 2025. Aí agora foi pro final de 2025, né? Então vão ser 11 semestres. Mas, enfim. Aí... Ah, tá. Aí eu só peguei o estágio, porque foi a única que abriu. Porque, assim, foi a primeira vez que abriu no ensino remoto o estágio básico 1. Aí tinha bastante aluno pra fazer. Então eu acabei puxando. Aí do terceiro período eu só peguei ciência e profissão. Então eu acabei pegando 6 matérias. Mas teve aquelas 2 integradas, então acabou ficando 5. Então esse período foi mais tranquilo do que o primeiro. Porque... Só que assim, no primeiro... Aí... As interrupções... No primeiro eu tava com um pouco mais de gás, assim, né? Porque, tamo entrando na faculdade. Quem sabe no segundo já esteja presencial. Mas foi bem puxado também. Não sei se vocês viram o primeiro vídeo, né? Inclusive, né? Se quiserem, vou deixar o link aqui na descrição do Instagram e do vídeo. E, enfim. Aí... Chuva diminuiu, né, gente? Agora tem outra posição, porque eu tive que grudar um negócio aqui na janela pra conseguir gravar. Porque aquele coisinho lá, redondo de luz que eu tinha, estragou. Mas tudo bem, a gente faz o que mais gambiarra, né? Enfim, como vocês puderam perceber, a minha memória não é muito boa. Mas ela foi boa no processo de transferência, porque eu lembro que eu fiquei, meu Deus, e agora como é que eu vou achar a turma? Aí eu lembrava de ter visto o perfil de uma menina que me seguia na minha conta, né, de estudos. E que ela era da UF de Volta Redonda. Eu fui caçá-la porque eu lembrava da fotinha dela. Inclusive, de vez em quando ainda eu vou lá pedir um socorro pra ela. Enfim, aí continuando. Eu vou falar depois certinho, assim, um pouco de cada matéria, mas no geral eu vou falar umas coisas assim que, tipo, eu não posso dizer que eu aproveitei e me dediquei 100% na faculdade. Não, sabe, mas assim, eu tenho trabalhado bastante em terapia, inclusive, se você tiver condição de fazer, principalmente assim, cursando psicologia, recomendo. Também tem algumas outras, tem como tentar, sei lá, uma clínica escola, nas faculdades também, caso você não tenha condições, e tem, assim, algumas outras formas de conseguir. Enfim, aí, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade, assim, de ver o que eu faço, e tem muita comparação, assim, e sei lá, sempre acho que eu tô fazendo pouco ou mal feito. E talvez eu esteja, não sei. Mas, assim, eu tento me esforçar. Eu acho que não estudei tanto como tô estudando na faculdade. Mas eu ainda me sinto meio, sei lá, tipo, eu leio um texto e não entendo, eu já me sinto péssima. E, sei lá, parece que todo mundo é muito mais inteligente e tudo mais. Então, se você estiver indo na faculdade, tenta não se comparar tanto se você conseguir, porque pra mim é muito difícil. E assim, eu me acho muito, sei lá, muito aqui embaixo, assim, todo mundo aqui super inteligente e eu aqui. Mas tô tentando. Aí eu tô trabalhando na terapia, como eu falei, porque minha psicóloga falou, tipo, o que é aprender? Porque eu não sinto que eu tô aprendendo. E aí a gente, o problema é que a gente tem essa lógica, assim, que vem desde a escola, né? Isso dá pra passar. A gente não aprende. Pelo menos eu não lembro de ter aprendido nada, só passando de ano e é isso. E
Aí chega na faculdade e aí você tem que aprender agora, você vai ter que usar um dia. Mas tudo bem, a gente vai levando, né? Aí ela falou isso, né? O que é aprender? Aí eu não sei, pelo menos. Aí eu tô tentando pela cabeça que, tipo, eu pelo menos ter uma ideia do que aquela matéria falou, do que ela queria passar pra gente. Eu aprendi. E, tipo, eu não vou usar todas as matérias na minha atuação. Eu, eu entrei na faculdade já tendo interesse na área clínica. Mas, assim, não é uma certeza assim, que eu vou ficar só na clínica. Talvez eu tente outras coisas, mas nem todas as matérias eu vou usar, assim, né, quando eu for atuar. Mas eu tenho uma ideia, assim, mais ou menos de todas, é bom. Aí, tipo, por isso que falam que é bom a gente pesquisar as coisas por fora. Eu, às vezes, participo de alguns grupos de estudos ou alguns eventos que aparecem por aí também, então... por isso que eu falei que, assim, nunca estudei tanto como eu tô estudando agora, porque eu faço curso... Normalmente os gratuitos, né, gente? Porque... Mas tudo bem. Aí uns eventos que tem, por isso que é bom, né, acompanhar uns psicólogos ou estudantes no Instagram, porque eles sempre divulgam. Aí é isso que eu tô fazendo, né? Tentando. Porque assim, eu acho que dá mais disposição fazer essas coisas por fora que você tem mais interesse do que algumas matérias da faculdade. Mas, né? Tem gente que prefere focar mais na faculdade e vai de cada um também, né? Porque tem gente que não tem tempo mesmo pra, né, fazer as coisas por fora, então tudo bem. Eu gosto de fazer mesmo, só que às vezes a gente também tem que ir pôr limite. Às vezes eu me extrapolo, me inscrevo em 500 coisas, às vezes nem lembro das coisas e depois fico mal por não ter feito. Ou às vezes eu ponho um monte de coisa e fico sobrecarregada. E como eu falei, o primeiro período foi mais puxado do que esse último, mas ainda assim eu não sinto que eu, sei lá, dei o máximo que eu poderia dar. Tá, fiquei com boas notas, fiquei, mas assim, tem tudo isso que eu falei, né, das questões pessoais, né, que eu tô tentando trabalhar, que atrapalham, que é ansiedade, essas coisas. E também, né, toda a questão do mundo, de viver no Brasil, em pleno 2021, uma pandemia, né, muitas coisas envolvidas. Mas enfim, aí tipo o que eu queria falar do geral da faculdade, assim, era isso. Aí ainda não conheci, né, a UF. E é isso, gente. Aí daqui a pouco eu vou falar sobre as matérias e como que foi mais assim na prática mesmo. Queria falar mais isso assim da vivência, porque nos vídeos eu vejo muito as pessoas falando, eu tive matéria tal e foi de tal jeito. Mas eu tô querendo falar mais de como assim, como tá sendo pra mim vivenciar a faculdade. E assim, não sei como vai ser o presencial, né? Pretendo trazer aqui quando eu tiver. Provavelmente vai ser difícil mudar de cidade, começar a falar com pessoas, porque assim, eu sou muito tímida, tenho muita dificuldade de começar a falar e de manter contato com essas pessoas. E assim, não sei fazer muita coisa sozinha também, então vai ser um sofrimento e provavelmente vou trazer aqui. Aí, pra não atrapalhar assim por causa da minha memória, como eu falei, vou cortar aqui o vídeo e depois eu continuo pra falar das matérias. Então, vamos pra última parte do vídeo, né, gente? Eu vou falar um pouquinho das matérias. Teve genética, que assim, eu gostava na escola de algumas partes, eu achava mais interessante a parte das doenças, assim. Não gostava muito de planta e achava bem chato, pra ser sincera, mas tudo bem. Aí assim, eu já esperava que fosse ter alguma coisa na faculdade, né? Porque tem muita relação com a psicologia, os fatores biológicos e tudo mais. Mas assim, às vezes eu acho que ainda fica uma coisa meio abstrata pra mim, apesar de saber da relação. Mas assim, foi bom, foi legalzinha a matéria. E aí no primeiro eu fiz anatomofisiologia, aí eu consegui equivalência com neuroanatomia, então só vai ficar faltando neurociência pra mim, dessas áreas mais biológicas das matérias. E a avaliação foi um Google Forms, né? Que, né, são várias questões, aí foram, sei lá, quase 50 questões pra gente responder, mas era tudo de alternativa. E depois a gente teve um trabalho em grupo, acho que fiz com 4 pessoas, eu e mais 3 meninas, que era pra gente pegar algum assunto, assim, da matéria e fazer um post pra uma rede social, assim, um roteiro pra um post, não necessariamente postar. Inclusive eu pus lá nos meus stories, assim, não um post inteiro, mas só, sei lá, o design. E próxima matéria, estatística. Estatística eu acho que foi a mais puxada, assim, em questão das coisas de fazer pra, né, as avaliações. Que foram 10 estudos dirigidos, então, tipo, toda semana a gente tinha que entregar um. E foi em dupla esses, mas ainda assim, foi bem chatinho. A gente fez tudo pelo Jamove e, assim, foi um software que, assim, não foi super complicado, mas às vezes ele dava alguns probleminhas, mas é que o professor teve que adaptar, assim, pra algum gratuito, né, que todo mundo fosse conseguir acessar.
Aí, assim, fomos levando, né? Foi difícil, foi trabalhoso, mas deu certo. Eu e minha dupla, a gente acabou indo bem. Mas, assim, não posso dizer que foi a matéria que eu mais aprendi. Aí é aquilo que eu tava falando. Essa matéria, em específica, estatística, é uma coisa que a gente vai usar provavelmente. Assim, até na leitura de artigos, né? Pra saber interpretar os dados. Então, é uma coisa que provavelmente a gente vai ter que ir voltando, assim, pra lembrar. Porque, assim, nem tudo a gente vai usar, que eu falei. Mas também, até o que a gente usar ou não, a gente não vai lembrar de tudo. Então, a gente vai ter que estar sempre, né, voltando nas matérias. E, então, aí foi isso de estatística. Acho que foram só os 10 estudos dirigidos. E eu sei que ainda vai ter uma outra matéria, que é meio, que, sei lá, uma continuação, não sei. Psicometria, né, que vai ser o mesmo professor, mas aí eu vou ter só no meu quarto período, né, na grade é no terceiro, mas por causa da transferência e tal, vai ficar pro meu quarto. E próxima matéria, psicologia, ciência e profissão, mais seminário de integração. Foram alguns textos, né, que a professora passou pra gente. Teve um falando, psicologia é ciência, a gente teve que fazer um texto respondendo isso. Aí teve um trabalho que foi em trio, que a gente pesquisou uma das áreas, aí eu fiz com a minha dupla de estatística e mais um menino que ela conhecia, aí a gente acabou fazendo junto, foi bem legalzinho também, os slides também tá lá no meu Instagram, nos stories que tem destaques de faculdade. E a gente pegou psicologia social na área de relações interpessoais. Foi assim, interessante, porque eu não tinha muito conhecimento dessa área. E as apresentações também, assim, a gente conheceu outras possibilidades da psicologia. E por fim a gente leu o código de ética e teve que fazer um texto também falando, eu acho, o que seria responsabilidade, né, ético, social, eu não lembro exatamente assim, mas aí a gente fez um texto e enviou pra ela, né. E agora o estágio. O estágio foram, acho que 7 grupos, aí com umas 7, 8 pessoas, e eu fiquei com CAPS. E a gente teve que ler artigos e entrevistar um psicólogo e formar uma apresentação depois. Aí, né, li os artigos, a gente participou da entrevista, nem todo mundo conseguiu. E na apresentação foi eu e mais 2 pessoas do grupo que apresentamos, não precisava todo mundo, e assim, fiquei nervosa, fiquei, mas deu certo. Aí, depois a gente teve um relatório, né, a partir das leituras e tudo mais, da entrevista, aí a apresentação e depois uma dinâmica, assim, final que ela fez, né, que a gente não pode falar porque, né, senão vai estragar pros próximos. Mas foi bem, assim, acho que foi a que eu mais aproveitei da matéria mesmo, de todas. E, assim, gostei bastante. Eu não conhecia muito, assim. A gente viu CAPS, psicologia hospitalar, CAPSI, CAPS-AD, daí, sei lá, várias também, né, hospitalar, escolar. E, enfim. Aí, por último, psicologia e processos de informação. Eu achei muito interessante também essa matéria, apesar de ter uns textos que eu ficava, meu Deus, o que eles estão falando? Claro, nas outras matérias também teve textos assim, mas, e assim, aí a gente viu muito assim, infância, a gente viu infância em afroperspectiva, a gente viu uns vídeos que eu acho que Escola do Brincar, não lembro exatamente, a gente viu o vídeo do Tintim, foi o primeiro vídeo que eu achei muito legalzinho, assim, como a criança vê o mundo, assim, de uma forma totalmente diferente. Mas o que eu acho que ficou mais interessante dessa matéria pra mim foi, tipo, que a infância ela não tá reduzida a um corpo criança, né, que a gente não vivencia, a gente não, sei lá, não vive a infância somente quando é a criança, né. Tem, inclusive, ela, assim, nos textos, eu acho que em relação mais à afroperspectiva, tinha mais uma coisa, assim, de trazer a infância pra vida adulta, eu acho. Aí a gente viu também, assim, a ludicidade, né? Tem vários termos que usa, mas assim, achei muito interessante, eu não sei muito bem, assim, o que explicar da matéria. Mas foi isso, gente. Então, se vocês quiserem ver mais, me sigam no Instagram, né? Eu continuo me acompanhando por aqui. E acho que é isso. Até o próximo período, que quer ver, eu comecei a faculdade em fevereiro.
foi até maio, eu tive férias, aí começou em junho, eu acho. Acabou agora em outubro. Aí vai começar agora no final de outubro e vai até fevereiro. Então, até fevereiro.